de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica chamado Primavera. Alerta de spoilers a seguir. Evan era um jovem perfeitamente comum. Sua mãe tinha acabado de morrer depois de ficar acamada com câncer por anos. No bar onde ele trabalhava, ele encontrou um valentão que estava à procura de uma briga. Devido ao pesar e à raiva, Evan bateu forte no outro cara e o feriu. Como resultado, ele foi demitido pelo patrão. O golpe em sua vida fez com que ele perdesse a alegria. Então, Evan decidiu deixar a América e ir para a Itália para relaxar. Em sua primeira noite na Itália, ele conheceu Tom e Sam, que vieram da Inglaterra, e depois de um convite caloroso, Evan escolheu viajar com eles em um grupo. Quando eles chegaram a uma cidade italiana, uma mulher maravilhosa com um vestido vermelho fez Evan se apaixonar à primeira vista. Ela era uma pessoa iluminada pela vida, e enquanto eles estavam bebendo, Evan reencontrou a mulher. Desta vez, ele escolheu iniciar uma conversa. Entretanto, a mulher se ofereceu para ter um relacionamento íntimo com ele, o que deixou Evan um pouco desconfiado. A primeira conversa não correu bem e a mulher logo se foi, mas no dia seguinte, Evan decidiu ficar e morar na cidade. Depois, ele se separa de Tom e Sam, que planejavam partir, e para se sustentar, ele encontrou um emprego em uma fazenda. Depois disso, Evan estava vagando quando reencontra a mulher misteriosa. Seu nome é Louise e ela é uma estudante de genética evolutiva. O relativo isolamento do povo indígena da região foi um dos materiais para sua pesquisa. A vivacidade de Louise fez com que Evan gostasse ainda mais dela, e ele queria se aproximar cada vez mais. Sua franqueza impressionou Louise e depois de uma bebida, eles passearam pelas ruas, foram para casa juntos e tiveram uma relação íntima. Mas depois de adormecerem, algo estranho aconteceu com Louise. Quando Evan acordou, Louise não estava mais deitada ao seu lado. Mas Evan não se importou, então ele começou a trabalhar sob as instruções do proprietário da fazenda, Angelo. Enquanto isso, Louise usava lentes de contato escuras para cobrir a cor verde misteriosa do seu olho direito. Além disso, a sua pele começou a se desprender e Louise teve que ir imediatamente injetar um medicamento em si mesma. Após um longo dia de trabalho, Evan encontra Louise em uma sorveteria. Eles vão juntos para a casa dela, onde Evan descobre que Louise é fluente em muitas línguas. Sua casa também está coberta de calendários sobre a evolução das espécies. Enquanto conversavam, Louise notou que estava tendo problemas com a sua pele novamente, então ela rapidamente correu para o banheiro para injetar o remédio. Dentro do banheiro, Louise se transforma em um lobisomem e depois de injetar o medicamento, a minúscula banheira está pingando sangue. Então Louise tenta esconder a sua normalidade explicando que havia tomado um banho. Mas depois dela sair, ela encontra uma agulha no banheiro. Após retornar à fazenda, Evan conta a Angelo, o proprietário da fazenda, sobre o seu encontro com Louise. Depois de ouvir sobre o mistério de Louise, Angelo diz a Evan que o mistério também é uma espécie de beleza. Quando Evan se encontrou com Louise naquela noite, ele não pôde deixar de falar sobre a agulha descartada que ele viu no banheiro. Mas Louise disse a Evan que era apenas um tipo de remédio que ela estava tomando, e não uma droga. Após ouvir a resposta, Evan sentiu-se aliviado e tirou o seu telefone celular para tirar uma foto com Louise. Mas Louise foi muito resistente a isso. Ela mudou de assunto e perguntou sobre os pais de Evan. Evan não quis falar sobre isso, o que deixou Louise um pouco infeliz. Então ela decidiu ir embora. Vendo isto, Evan foi atrás e contou a Louise a verdade sobre a morte dos seus pais. Louise ficou um pouco emocionada ao ouvir isso, então ela tirou as suas lentes de contato, permitindo que Evan visse o seu olho direito. Mas Evan não achou nada estranho e até achou que era muito bonito. Depois eles também tiveram uma longa conversa na praia. No dia seguinte, alguém sentiu um cheiro estranho em Louise. Ela levantou a sua camisa e descobriu que as suas axilas tinham começado a apodrecer. E como todos os remédios para manter a estabilidade estavam esgotados, ela teve que comer 2 coelhos em um lugar isolado. Mas ainda assim, o efeito foi mínimo. Embora Louise tenha voltado para casa, ela estava muito fraca. Evan volta logo depois e toma conta dela, o que deixa Louise muito emocionada. Então, depois de se recuperar, ela levou Evan para um cruzeiro. Eles chegaram a uma caverna que os turistas não conheciam. Mas o turismo esgotou a energia de Louise, e antes do jantar terminar, ela percebeu que o seu corpo estava começando a mudar. Louise teve que se despedir do seu namorado com pressa, mas no caminho para casa, ela desmaiou na beira da estrada devido à exaustão. Vendo isto, um homem queria se aproveitar dela, mas ele nunca pensou que seria morto. Considerando que ela estava se tornando cada vez
vez mais perigosa, Louise logo propôs a Evan que eles se separassem, mas ele foi incapaz de aceitar isso. Ele tentou de tudo para salvar o relacionamento deles, mas a atitude de Louise foi tão firme que Evan não teve outra escolha senão partir. No dia seguinte, Evan conta ao fazendeiro Ângelo que ele e a sua namorada haviam terminado e que ele pretende deixar a cidade. Mas à noite, ao ver casais se beijando no bar, Evan não pode deixar de ir à casa de Louise. Através das rachaduras, ele vê uma bagunça na casa, então ele quebra a porta. Entretanto, Evan descobre que Louise havia se transformado em um monstro parecido com um polvo, lutando no chão. Neste ponto, Louise, que não estava consciente, apunhalou Evan, mas ele ainda assim pegou a agulha no chão e conseguiu injetar o remédio nela. Logo, Louise recuperou a sua forma humana com a ajuda do remédio. Evan não a deixou, mas Louise ainda não deu a Evan uma explicação, o que o deixou muito irritado. Evan empurrou a porta aberta e saiu. Louise o seguiu apressadamente e contou a verdade a ele. Louise está viva há mais de 2000 anos. A cada 20 anos ela engravida e depois interrompe a sua gravidez para obter as suas próprias células-tronco embrionárias e se reproduzir. Louise também obteve muito mais células-tronco caçando animais, mas no processo de transformação celular ela também se tornou um monstro. E para evitar que Evan fosse ferido, ela optou por romper com ele. Tal verdade era demais para Evan aceitar, mas depois de se acalmar, Evan ainda percebeu que sentia falta de Louise e talvez não fosse capaz de reencontrar o verdadeiro amor nesta vida. Assim, Evan escolheu ficar com Louise, mas ela ainda estava hesitante, porque a sua condição pode manter a sua juventude para sempre. Ela não queria ver Evan envelhecer e não queria desistir da vida eterna por causa de um homem. Mas Evan, a fim de convencê-la, decidiu ficar com ela até que ela fizesse a sua própria escolha. Como Evan já havia engravidado Louise há 6 dias, a transformação seria concluída em apenas 24 horas. Em seguida, eles viajam pela estrada por um dia de visita turística, mas enquanto eles estão na igreja, Louise aparece involuntariamente em sua forma original. Vendo isto, Evan apressadamente fez Louise injetar o remédio e a arrastou para fora da igreja. Então, Evan viu registros de Louise em várias épocas no Museu de Arte. Ele também soube que depois que a transformação fosse concluída, Louise teria um novo corpo e a sua aparência seria outra. Se Louise se apaixonasse por Evan, os hormônios em seu corpo se fundiriam com as células-tronco. Então ela manteria sua forma original e daria à luz a uma criança, mas também perderia a capacidade de viver para sempre. Durante a conversa, Louise está descontrolada e quase ataca Evan, e ele quase não consegue escapar. Depois que Louise injeta o seu último tubo de remédio, Evan a acompanha até o penhasco do monumento, onde estava uma cidade abandonada que foi inundada há 2000 anos. Com o luar frio, Louise diz a Evan que a sua mãe perdeu a sua imortalidade quando ela se apaixonou pelo seu pai. Ambos morreram naquela erupção vulcânica há 2000 anos atrás, e como ela herdou a capacidade de viver para sempre da sua mãe, ela foi a única que sobreviveu. Louise finalmente avisou Evan que ela se tornaria um monstro irracional e agressivo quando a transformação viesse. Até lá, Evan deve estar muito longe dela, mas até esse momento, Evan ainda permanece ao seu lado. Ele ainda esperava usar as suas ações para fazer com que Louise se apaixonasse por ele e assim desistisse da vida eterna. Com o nascer do sol, Evan conta novamente a Louise sobre a vida que não era eterna, mas era cheia de felicidade e alegrias. E quando Evan abaixa a cabeça novamente, Louise já havia feito a sua escolha. Ela estava disposta a desistir da vida eterna por um homem comum. Assim como a sua mãe, ela abdicou da sua vida eterna por amor. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.